Ricardo. Vamos seguindo aqui com Abrindo o Verbo, 4h04. Notícias da indústria. Oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. E hoje no Abrindo o Verbo, aqui no quadro Notícias da Indústria, nós vamos falar sobre o primeiro hackathon do Hub de Inovação em Saúde, que foi realizado pelo Serviço Social da Indústria aqui no Maranhão, que é o SESI. Reuniu 22 equipes formadas por estudantes, profissionais de inovação, especialistas em saúde e representantes também do setor produtivo. O foco da iniciativa foi desenvolver soluções práticas e tecnológicas para melhorar a saúde e a segurança do trabalho industrial. E estou recebendo aqui a Adriana Sabatini, que vai falar em nome do SESI, assessora técnica. Também estou recebendo o José Manuel, da equipe MetaSense, foi a primeira colocada. A Vitória Araújo, da Glicoguia, segunda colocada. E o Breakpoint, a equipe terceira colocada. E o Anderson da Silva, que está representando aqui a equipe. A gente vai conversar com todo esse pessoal agora. Iniciando contigo, Adriana. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Fala pra gente, pra quem está ouvindo aqui o Abrindo o Verbo, e aí a gente vai discorrendo, o que foi o hackathon, primeiro hackathon de Hub voltado para essas áreas, né? Segurança no trabalho e também a saúde. Boa tarde a todos aqui os ouvintes da Rádio Mirante. Esse projeto, ele deu início com a implementação do Hub em Saúde do SESI Maranhão, onde nós tivemos a felicidade, né, de poder iniciar esse projeto de uma forma bem tranquila, quer dizer, nem tão tranquila, né? Mas de uma forma bem exitosa com o primeiro hackathon. Ele foi um evento onde a gente tentou incluir alunos de graduação de nível superior de várias áreas multidisciplinares. Então a gente fez contato não só com a área de tecnologia das universidades que já são parceiras nossas, mas de outras universidades, de outras instituições de ensino superior, assim como parceiros, né, que já trabalham nessa área de inovação, que já fazem parte do ecossistema, e aí trazendo todo esse conceito, né, de inovação, de criatividade, mais voltado realmente para a área da indústria, para o setor de saúde, para o setor de segurança no trabalho, onde a gente abrange aí a parte de ergonomia, questões de afastamentos por problemas de saúde, sejam eles ocupacionais ou não. Então a gente trouxe esses temas através das 6 indústrias que participaram conosco, levando os principais problemas que elas possuem hoje, e aí essa equipe toda criativa, esses alunos aí, esses profissionais que já estão no mercado, fizeram apresentações dos PITs, né? Foi bem interessante, bem bacana. Muita coisa que a gente pode também, não só os que estão aqui, né? A gente percebe que Sim. A gente tem muita possibilidade aí de desenvolver projetos com os outros integrantes e principalmente com os 3 que estão aqui, as 3 equipes. Você falou de 6 indústrias, né? 6 empresas que chegaram e disseram quais são os problemas, ou pelo menos alguns que elas têm e que poderiam ter esse tipo de solução apresentada. E aí basicamente é isso, foram as empresas, essas 6 empresas maranhenses que chegaram e disseram: a gente tem tal demanda, esse problema aqui, e aí as equipes, elas recebiam esse problema e teriam que apresentar de forma inovadora essas soluções? Isso, foi construído, né, através do Hub de Inovação. Nós construímos toda a metodologia desse primeiro hackathon, porque foi desenvolvido especificamente Sim. nesses temas. Então, por exemplo, a gente teve problemas apresentados por empresas na área de segurança do trabalho, no desenvolvimento do trabalho que é feito e que pode trazer problemas de acidentes, ou de uma doença ocupacional, tivemos muitos problemas relacionados, umas 3 empresas levaram problemas sobre saúde mental, né? E a gente também teve uma parceira nossa, que já é parceira do Hub, que é a MCE, que ela também trouxe uma situação, problema do que ela vive hoje em relação aos atendimentos que é realizado pela MCE dentro do estado do Maranhão. E aí essas equipes, elas foram através de módulos desenvolvendo os temas, né, que foram apresentados. Eles tiveram a oportunidade de cada equipe escolher o tema que ele quisesse, tiveram a oportunidade de conversar com essas empresas que estavam ali naqueles primeiros momentos, justamente para tirar dúvidas, para poder esclarecer, dizer o que já existe dentro da empresa, o que já está sendo feito, para que fosse feito algo diferente e criativo. E além disso, eles tiveram a organização, né, de como montar esse projeto até a apresentação final.
Agora eu vou então ouvir os representantes dessas equipes. Começo com o José Manuel, que vai falar em nome da MetaSense, foi em primeiro lugar nesse primeiro hackathon, né, do Hub de Inovação em Saúde. José Manuel, boa tarde. Explica para quem está ouvindo agora, tua equipe, a MetaSense, ficou em primeiro lugar apresentando qual projeto? Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes do Abrindo o Verbo, né? Então, o nosso foco foi abordar principalmente solução de problemas relacionados a afastamentos por problemas de saúde mental, Sim. né? Então, atualmente é um dos maiores problemas enfrentados hoje no Brasil por diversas indústrias. Tem dados de INSS que comprovam isso, né? E a gente resolveu ir por uma linha um pouco diferente quando a gente decidiu atuar diretamente nas questões hormonais. Por quê? Todo o problema emocional, ele é relacionado a uma situação, a uma condição hormonal. Então, se você se estressa, o seu corpo emite uma quantidade de cortisol, dentre outros problemas, né? Então, a gente resolveu abordar esse problema que muitas pessoas enfrentam, né? E trazer uma solução que fosse viável, que pudesse contribuir para a qualidade de vida dessas pessoas, mas que também desse segurança para a empresa, para, por assim dizer, resolver esse problema antes que ele se torne um problema maior, antes que chegue no afastamento. Né? Então a gente trabalhou com uma solução preventiva, né? Mas que ela tem um grau de relevância muito grande para a empresa, porque eles podem também atuar com esses dados que são extraídos para a solução de outros problemas também relacionados à forma como certos processos acontecem, né? Então esse foi o nosso foco. Já é de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há um tempo, né? Que relaciona questões de tireoide e como isso impacta a qualidade de vida de pessoas que têm certas condições, né? Então, foi muito interessante de ter participado, de poder ter trazido isso para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais. E para o ouvinte entender, essa foi a demanda, esse foi o problema e esse foi o caminho, né, que tua equipe desenvolveu. E como é que isso pode ser aplicado praticamente para, como você falou, prevenir, evitar que o profissional se afaste, né, porque a doença já avançou e, consequentemente, a empresa, né, ela, dependendo da situação, acaba ali perdendo uma mão de obra que já está qualificada, mas não Exato. Pode mais executar, né, a sua atividade. Isso. Como é que vocês apresentaram e como é que pode ser colocado na prática esse projeto de vocês? Então, a ideia principal é que funcione como um sistema de monitoramento, né? Então, a empresa, dependendo da metodologia que eles preferirem ou da forma que acontece a atividade, né? Eles podem aplicar esse sistema de monitoramento dentro da indústria, nos seus colaboradores, e a partir de um banco de dados que vai sendo gerado com essas informações, eles podem entender como que a saúde daquele colaborador está sendo prejudicada pela atividade. Claro que não digo diretamente prejudicada no sentido ruim, mas prejudicar significa todas as demandas boas e ruins, né? E a partir desses dados, a empresa pode entender se aquele colaborador ele está se adaptando bem à atividade, se é uma atividade que está ok para ele, ou se é uma atividade que pode ser prejudicial, né? Claro que o nosso foco também não é relacionar somente questões profissionais, até porque a vida pessoal, tudo isso contribui para um sentimento ruim, por assim dizer, né? Então a gente pode entender a partir desses dados também coisas que acontecem na vida pessoal, né? E que podem estar afetando esse dia a dia do colaborador. Esse monitoramento é feito como? Ele é feito a partir de um dispositivo Sim. que a gente está desenvolvendo, né? E esse dispositivo ele é integrado a um sistema também desenvolvido pela gente, que é onde esses dados vão aparecer, e a partir desse sistema eles vão poder, com auxílio de IA, compreender ali o que é que pode ser ou não melhorado e qual é o ponto crítico da situação. Quando tá uma coisa ok, uma coisa aceitável, como é normal ter quantidade de hormônio no corpo, e quando aquilo tá muito elevado ou muito baixo também, porque isso pode impactar. Fazendo uma pergunta aqui bem, pode ser fora da caixa, mas esse monitoramento tem a ver, seria por sangue, por suor? Como é que o trabalhador seria monitorado? Seria utilizado uma forma não invasiva, para justamente
pensando em todos os tipos de pessoas que existem, porque algumas pessoas se incomodam, por exemplo, com um adesivo, para algumas pessoas não é agradável uma agulha para remoção de sangue. Então a gente pensou utilizando um método de sopro, né? Eles assoprariam, porque a partir do sopro a gente consegue identificar metabólitos, que são resquícios, por assim dizer, de coisas que o nosso corpo produz durante a atividade metabólica, durante o metabolismo, que é como chama essa atividade, né? O etilômetro tá aí como exemplo, né? O etilômetro, o bafômetro, sim, né? Tá aí como isso exemplo. mesmo, exatamente. É quase parecido, mas não é exatamente sim. o que a gente pensou, né? Mas ele foi um dos exemplos que a gente justificou o nosso produto, né? Até porque é uma pesquisa praticamente inovadora. No mercado, a gente só tem um concorrente hoje, que é a China. A China é o único país que pesquisa algo parecido, né? Então, a gente se aprofundou bastante em algo que pode ser trazido para resolver outras situações também, né? Não só coisas relacionadas à saúde mental. Show de bola. E esse foi o projeto desenvolvido pela equipe MetaSense, explicado aqui pelo José Manuel. Eu vou agora para Glicoguia, né, da Vitória Araújo, que ficou em segundo lugar. Vitória, boa tarde. Explica pra gente qual foi o projeto apresentado, qual foi o problema que chegou para a equipe resolver. Boa tarde. Então, o problema que chegou pra gente, assim como a Andrea falou, a gente teve contato com representantes das indústrias maranhenses, né? Sim. E chegou muito a se falar a respeito de saúde mental. Então, a gente, esmiuçando mais o problema, a gente chegou, né, em uma solução voltada para a saúde mental do colaborador e principalmente na questão da confiabilidade do colaborador e do ambiente de trabalho dele. Como assim? São feitos questionários, né? Sempre são feitos questionários para saber como a pessoa está. Questões anualmente é sempre feito, né? Na maioria das empresas. Só que esse questionário é algo feito anualmente. Então a gente pensou em uma solução, uma plataforma gamificada, que seriam feitos questionários para eles, só que de forma lúdica. Seriam questionários dinâmicos, gamificados, onde a pessoa se sentiria num espaço confortável ali de se falar como ela está se sentindo e como ela está no ambiente de trabalho. Assim, o ambiente em que ela trabalha vai ter acesso a essas informações e eles vão conseguir fazer medidas para entender exatamente o que eles estão precisando. Nesse determinado setor, as pessoas estão muito estressadas ou muito ansiosas. A gente vai fazer uma medida de informação, uma ação para que esses funcionários se sintam mais confortáveis, se sintam mais abertos. A gente acredita que através dos games a gente consegue trazer um espaço seguro para as pessoas se abrirem e falarem sobre o que elas estão sentindo, de forma que elas não se sintam sem confiança no que elas estão falando, porque muitas vezes a pessoa está lá no ambiente, né, e sente, não vou abrir como eu estou me sentindo hoje, apesar de estar passando por um momento difícil, porque eu tenho medo de isso refletir no meu trabalho, ou das pessoas não confiarem mais em mim, ou até chegar a ponto de uma demissão. Aí pouco se fala, mas é algo que é realmente muito latente nas indústrias, é a pessoa não falar sobre saúde mental, sobre como ela está, que muitas vezes um problema ele pode acabar afetando uma doença futuramente. Aí para remediar também, a gente vem com essa solução, né, que de forma gamificada a gente vai conseguir acessar as pessoas de uma forma menos invasiva. Essa história da saúde mental, quando não é falado, a tendência é que aumente, né? E a pessoa às vezes se fecha e diz, não, vou resolver aqui. Só que é difícil, muito difícil, a gente não vai dizer impossível, mas é muito difícil ela resolver sozinha, né? Por isso que ela precisa desse atendimento, do acolhimento. E quando a empresa está ligada nessa questão, ela tem a ver com o trato com a pessoa e /funcionário, né? Colaborador. Agora, você falou que o padrão hoje da maioria das empresas é anual. E aí a proposta de vocês, qual é a periodicidade? Então, é isso que a gente quer trabalhar. A gente quer diminuir esse período para ser algo mais recorrente dentro da empresa. Agora, essa questão do período exato vai depender de como cada empresa vai aplicar dentro dos seus setores, né? Sim. E também até dentro de pessoas que precisem mais, né? Porque a gente percebe que algumas pessoas, às vezes, podem estar mais precisando de um certo acompanhamento mais próximo. Aí poderia até colocar em períodos mais curtos para essas pessoas. Não seria padronizado, seria personalizado, né? Seria personalizado. Sim. A gente vai entregar para os departamentos uma plataforma, um dashboard que eles possam administrar, que eles possam não somente ver, mas que eles possam administrar o que vai ser perguntado e quais públicos eles vão alcançar.
Assim eles vão poder saber qual é o problema e onde aquele problema está localizado dentro da empresa. Agora eu fiquei curioso para saber qual é a plataforma, qual é a ideia da gamificação, né? Seria como? Já tem uma ideia? Sim, sentido? A gente tem uma ideia nesse sentido. A gente, conversando mais, né, com os representantes das indústrias, a gente viu que eles têm várias metodologias e vários questionários já fundamentados cientificamente. Então a gente aplicaria esses questionários de uma forma mais lúdica. A pessoa estaria respondendo, mas seria ali no contexto de um jogo, num contexto mais lúdico em que ela se sentiria mais confortável de abrir aquelas informações. Um jogo que a empresa, que a equipe, né, a Glicoguia vai desenvolver também. Isso. Não um jogo que já existe, um jogo que vai ser desenvolvido. Sim, porque na nossa equipe ela é composta por profissionais que trabalham nesse ramo dos games há mais de 10 anos. Ah, show de bola. Então aqui a Glicoguia da Vitória Araújo com essa ideia também faz a mesma demanda, né? O mesmo problema que é a saúde mental e com uma outra opção aí para as empresas. Anderson da Silva que vai falar em nome da Breakpoint, que ficou em terceiro lugar, para a gente entender, Anderson, qual foi o problema que chegou para vocês, o que vocês apresentaram nesse, esqueci o nome do Hackathon, né? Hackathon do Hub de Inovação e Saúde. Boa tarde. Boa tarde. Nós chegamos a desenvolver um problema que a gente viu que muitas empresas, muitas indústrias, elas têm um problema maior de eles não terem um acompanhamento em tempo real dos dados dos seus funcionários, certo? Então, o funcionário ele pode estar com um problema, desenvolvendo um problema durante os meses todo, tanto estresse como problema mais de saúde, como problema respiratório, problema, ele trabalha em um lugar muito quente. Ele, com o tempo, ele vai, por trabalhar em um lugar muito quente, ele vai perdendo muito líquido no corpo, vai ficando muito exausto no trabalho, ele vai perder a produtividade nesse sentido. Problema de pele também? Exatamente, os ossos, tem relatos que ossos ficam ficando um pouco mais frágeis porque eles vão perdendo muito líquido e o osso ficando mais frágil. Nesse sentido de não ter esse acompanhamento real do trabalhador no momento que ele está trabalhando, tipo, só depois, quando ele já sente alguma coisa, já no momento que ele está com um problema, desenvolvemos o CapaSafe, que é a nossa ideia. O que o CapaSafe faz? Ele coloca no EPI, porque tem algumas áreas algumas indústrias, porque nós pensamos mais para uma indústria, para a indústria, né? Algumas áreas da indústria não permitem, não deixem com que tu use um outro dispositivo sem ser os EPIs propriamente dito. Então, tu não poderia usar um relógio, por exemplo, se trabalhar em metalurgia. Tu vai ter que botar luva grossa para aguentar o calor, mas um relógio não vai combinar com aquele lugar. Inviabiliza a utilização. Aí, o que pensamos? Nós pensamos em criar direto no EPI que ele já usa. Nós colocamos uma gama de sensores nesse EPI e ele vai coletar diversos tipos de dados. Aí, com esses dados, ele vai ser passado para o servidor do projeto, e ele vai, com a IA, em tempo real, analisar esses dados desse trabalhador, tanto como oxigenação sanguínea, estresse, batimento cardíaco, esses tipos de dados. E ele vai ver se ele continuar trabalhando muito tempo naquela situação, naquele exato momento ali. Se ele continuar trabalhando, por exemplo, mais 3 dias naquela situação, na mesma condição, e cada vez aumentando mais a condição ruim que ele está trabalhando, ele vai desenvolver X, Y, Z problemas. A IA vai fazer essa análise e vai mandar direto para o Departamento de Segurança de Trabalho da empresa. Aí nós pensamos também como que ele agiria nisso, né? Beleza, o ambiente está ruim de trabalhar, mas e aí? O que ele vai fazer? Então, nós precisamos colocar um outro tipo de sensor, tipo um bip, perto do ouvido, que vai dizer. Aí teria o treinamento do profissional com esse equipamento. Um bip seria para ele que o trabalho está ruim, mas não tão péssimo, mas seria bom ele dar uma pausa de 5 minutos. Aí seria todo o treinamento dele de um protocolo de vai para a área de lazer, descansa um pouco, depois volta. E aí seria automatizado ou dependeria o bip de uma pessoa que estaria administrando o sistema? Seria automatizado. Sim. A própria IA definiria se está ruim para o trabalho lá e soltaria esse bip. Sim. Mas também pode ser passado para o Departamento de Segurança do Trabalho da empresa, para que eles achem, ele não está ruim no momento. O dispositivo não está considerando extremamente ruim, dá para segurar. Mas o nível de estresse dele está alto, mas o resto está normal. Vamos mandar mesmo assim ele descansar um pouco, que ele se esforçou o mês todo, certo? Aí seria nesse sentido nossa proposta. Além disso, teríamos uma plataforma virtual para a própria empresa que ela conseguiria acompanhar em tempo real esses dados. Não seria só a IA que reteria essas informações. Seria um dashboard com um funcionário, o que ele está trabalhando naquele momento e quais são em tempo real as informações que eles estão recebendo lá.
as informações. E isso é interessante porque às vezes a pessoa vai fazendo um acompanhamento de saúde, só que, sei lá, em 6 meses, como você lembrou, em 1 ano, e a alteração hormonal, a alteração física, ela pode acontecer de um dia para o outro, né? Dependendo da condição adversa que a pessoa é colocada para trabalhar. E um acompanhamento em tempo real desse, se realmente a empresa fizer, ela mostra minimamente o interesse na saúde da pessoa ali, né? Porque aí o tempo de descanso, às vezes nem quem está trabalhando percebe que precisa do tempo de descanso, né? Vai imaginando que pode um pouco mais, quando na verdade precisa, né, dar aquele tempo para voltar com mais energia mais na frente, né? Perfeitamente. A falta desse acompanhamento em tempo real faz com que esses trabalhadores eles acumulem muito problemas durante o tempo e acabe chegando só no final ele vai descobrir que está com um problema ósseo, um problema de rins, por exemplo, porque ele trabalha em um lugar quente, perdeu muito líquido e não retornou esses líquidos que ele perdeu. Aí, com esse sentido, a gente criou o CapaSafe. CapaSafe, certo. Adriano, deixa eu voltar a falar contigo sobre tudo isso que a gente ouviu, interessante, porque foram empresas que chegaram e deram, né, apresentaram esses problemas. Só que foram o quê? Foram 6 empresas, né, que participaram desse evento. Só que são reclamações que eu posso entender que todas as outras empresas também têm. Então são projetos, foram propostas apresentadas por 22 equipes, estamos aqui com representantes das 3 primeiras, mas interessante que a gente coloque isso, né, no mercado, desenvolva esses projetos para que as empresas absorvam com respeito às pessoas que trabalham, né, à saúde das pessoas, porque a gente fala de pessoa e fala também da mão de obra que já está qualificada, precisa ter a saúde respeitada para que ela continue, né, desenvolvendo sua atividade, né? Isso, a intenção nossa do Hub é justamente desenvolver essas soluções. Nós temos como meta, né, até o final do ano de 2025, das propostas que vão ser apresentadas, essas 3 equipes e mais as selecionadas pelo edital de incubação que nós vamos lançar nessa próxima semana. Nós vamos selecionar dessas equipes as 2 melhores soluções e aí fazendo um ranqueamento no sentido de viabilidade, de inovação, de amplitude de atendimento para dentro da indústria, porque tudo isso para a gente importa, né? A gente precisa avaliar o nosso cliente final, que é a indústria, que é o trabalhador que está inserido nesses setores. E ao final desse ano, a gente então pretende ter 2 soluções. Dessas 2 soluções, elas poderão ser aceleradas e validadas, né? Com o recurso de outros projetos. E, posteriormente, a intenção é a gente mostrar dentro do nosso departamento nacional, né, que é o nosso órgão maior, que é o SESI Nacional, nós levarmos essas soluções validadas para que eles possam, de fato, avaliar e, quem sabe, elas serem nacionalizadas, né? Essa é a intenção da gente aqui dentro do Hub, a gente trazer soluções que, de fato, sejam muito aplicadas no processo da indústria, no processo de prevenção e também de diagnóstico e tratamento. Então, de problemas de saúde, de segurança, como eles colocaram aqui, né? Eles falaram muito da questão da saúde mental e é o que você falou, né? A saúde mental, ela não está voltada só para o ambiente industrial, ela está voltada em todos os ambientes de trabalho e fora do trabalho também, né? A gente tem que ressaltar isso, que é muito importante. O nosso país é o segundo mais ansioso no mundo, né? Com os maiores indicadores aí de ansiedade, então a gente precisa realmente trazer soluções que possam ser aplicadas para o ambiente de trabalho. E posteriormente, desse processo de nacionalização, o SESI ele está inserido já há mais de 65 anos, né, no nosso departamento regional. A gente já está inserido nesses processos de levar para a indústria soluções na área de promoção da saúde, soluções na área da saúde e da segurança no trabalho, para que a gente realmente torne o ambiente industrial mais produtivo, com menos acidentes, com menos afastamentos. E a gente precisa realmente desse campo novo, né, desses jovens aí que estão estudando. Você pode ver o quanto eles falam, né? De muito conhecimento. Com propriedade, né? Com propriedade de assuntos. Eu imagino que todos eles sejam da área de tecnologia, mas a parte da saúde está muito bem estruturada para eles. Eles conhecem muito a fundo o problema, né? Então isso é muito importante para que a gente possa ter realmente essas soluções validadas no futuro. É muito bacana a gente ter
oportunidade de entrevistar essa galera, porque assim, são projetos que nós colocamos aqui, 3 de 22 que foram apresentados, e fica a dica para a iniciativa privada, para outras empresas e também para o poder público, às vezes a gestão municipal, estadual, até deputados também, né, que tem por meio de emendas a capacidade de fazer com que projetos sejam desenvolvidos. Nem todos, infelizmente, vão poder ser desenvolvidos imediatamente, mas tem demandas ou outras, e aí a administração pública tem uma questão quando quer resolver e não sabe como, tem onde buscar, né? O SESI faz isso muito bem, então a gente sabe onde tem a capacidade de resolução de problemas, agora, claro, precisa do investimento para desenvolver todos esses projetos, né, Adriana? Isso, e João Ricardo, perdão, uma coisa muito importante que foi falado até por uma pessoa que trabalha no SESI Minas, a Carla, né? Ela veio participar do nosso evento como mentora, né? A gente chamou, ela veio com todo prazer, gostou muito do que viu, levou muitas ideias, né? Assim, e inclusive de fazer um hackathon dentro do sistema de inovação deles, que eles já existem há um pouco mais tempo do que a gente, e aí ela percebe assim, o que é que ela relatou muito, os problemas que estão aqui dentro de uma indústria de mineração é o mesmo que está na outra indústria de mineração lá em Minas, né? E assim por diante. Então, problemas de siderurgias, de oficinas, a parte de alimentos e bebidas que a gente teve representantes dessa área das indústrias. Então, é muito importante a gente entender que o problema que acontece aqui também acontece lá em outros estados, e por isso a gente tem sempre a intenção de nacionalizar as soluções que a gente está desenvolvendo aqui no SESI Maranhão. E eu queria aproveitar também a oportunidade para agradecer mais uma vez a parceria dos nossos parceiros, né? Que estavam conosco como mentores, dando todo o apoio necessário nas bancas de avaliação. Então, a gente teve apoio da UEMA, da UFMA, tivemos o apoio do SEMA através da Oxigene, da UEMA através da Agência de Inovação da Marandu, o pessoal do AMCER também esteve presente, a nossa instituição, a nossa casa, né, IEL, FIEMA, SESI, SENAI e o SEBRAE também participaram. Então, todos esses parceiros foram extremamente importantes para o sucesso do nosso primeiro hackathon. Tá certo, obrigado, Adriana. Adriana Sabatini, que falou em nome do SESI. Ouvimos também o José Manuel, da MetaSense, a Vitória Araújo, da Glicoguia, e o Anderson da Silva, do Breakpoint, que participaram e foram as equipes vencedoras do primeiro hackathon do Hub de Inovação em Saúde. Esse foi o quadro Notícias da Indústria desta quarta-feira. Agora são 4h30. Abrindo Verbo na 104,1.